Amém? Como é que é o nome do casal aqui? Israel aí? Nós temos aniversário aqui, tá? Qualquer coisa que você precisar, só pede para ligar o ar-condicionado ali dentro, ali bem quentinho. Tem berço, tem tudo, tá bom? Se quiser, pode ficar à vontade, tá bom? Trocador de fralda tem dentro do banheiro das mulheres, ou se quiser trocar aqui também. Deus abençoe. Você achou aí? Glória a Deus. Então fique em pé agora, você já descansou um pouquinho. João 6,55. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Senhor, nós consagramos mais uma vez a nossa vida a Ti. Pedimos que o Senhor revele a Tua palavra ao nosso coração, que os nossos olhos e ouvidos sejam abertos, que possamos receber de Ti revelação da palavra, no nome santo e poderoso de Jesus. Pode se sentar. Jesus estava ministrando e ensinando no templo, na sinagoga, e Jesus fala algo muito interessante, muito importante, acerca da ceia, acerca do pão, acerca do suco, do vinho que nós tomamos na mesa. Havia uma revelação progressiva. O Senhor, lá desde o Êxodo, quando Moisés vai tirar o povo de Israel que estava preso no Egito, eles dizem, o Senhor dá uma orientação que era para eles andarem 3 dias e celebrarem uma festa. Aí você conhece muito bem a história, eles matam um cordeiro, pintam os umbrais das portas, o anjo da morte passa por cima, e ali começa a história da ceia, da Páscoa, da ceia. Aí é importante nós entendermos porque o Senhor Jesus estava aproveitando aquilo que o Velho Testamento já tinha revelado sobre o pão que desceu do céu, sobre o pão que alimenta. Se você estudar essa história do pão na Bíblia, você vai ver que o pão sempre esteve presente e sempre foi símbolo de Deus, de provisão, de alimento, de cuidado. Agora Jesus está na sinagoga dizendo àqueles que lá estavam que era necessário comer da carne e beber do sangue. E obviamente que sem a revelação de Deus, eles acharam estranho. Como é isso? Canibal? Nós vamos ter que comer carne humana? Isso é pecado. E a Bíblia diz que eles começaram assim a questionar, e essa palavra foi tão forte que todos abandonaram o Senhor. Só ficaram os apóstolos. Jesus olhou para os apóstolos e falou: e vocês? Ele falou: Senhor, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Presta atenção. Koinonia, comunhão, partir o pão, comunhão, comer pão. Quando Jesus está falando que o corpo dele é verdadeira comida e verdadeira bebida, o Senhor estava falando exatamente da sua morte e da sua ressurreição. O pão na mesa simboliza o corpo de Cristo. Porque você pode não entender isso, porque não é a sua área de estudo, mas existem muitas religiões que pregam e ensinam
que Jesus não vem em carne. Inclusive, Satanás se esforça veementemente para fazer com que as pessoas acreditem que Jesus não veio como homem, não nasceu da virgem, não viveu como homem, não esteve no mundo, que ele não fez o que ele fez como homem, que ele fez o que ele fez como Deus. Mas nós sabemos pela revelação da palavra que isso não poderia acontecer por um motivo simples. Ezequiel 18:20 diz que a alma que pecar, a alma tem que morrer, o salário do pecado é a morte, e que era necessário para reparar o agravo que um homem morresse. Mas a Bíblia diz que Deus olhou dos céus e não encontrou nenhum homem que pudesse fazer o sacrifício. Então o Senhor veio, o Senhor se fez homem, viveu como homem, andou como homem. Tudo que Jesus fez como homem. Não deixou de ser Deus, mas a obra de redenção tinha que ser feita por um homem. Sendo Jesus 100% Deus e 100% homem, como homem, ele foi chamado de Filho do Homem, e como homem, ele morreu naquela cruz. Quando você pega o pão e come o pão, na verdade o que você está fazendo uma alusão e uma simbologia é de que o Senhor Jesus é quem verdadeiramente alimenta. O que o pão faz? Alimenta. Qual é a finalidade do pão? Sustento, alimento, provisão. E o Senhor está fazendo uma alusão a algo que nós fazemos todos os dias quase. Todos nós comemos pão. O rico come pão, o pobre come pão, o mendigo come pão, o milionário come pão. Pão é em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo que você for, tem pão. Muda o tipo, muda o estilo, muda o tempero, muda as coisas, mas há pão. E é por isso que o Senhor Deus escolheu o pão como símbolo do seu corpo. O processo do pão, a forma como o pão é feito, tudo que tem no pão diz respeito ao sofrimento de Jesus como homem. E a Bíblia está dizendo que se eu comer do corpo de Cristo, eu vou ter vida. É o Senhor quem nos dá vida. É o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem alimenta a nossa alma, o nosso espírito. É o Senhor quem dá a nossa provisão. E é importantíssimo a igreja entender o fato de que Jesus fez o que fez como homem. Jesus não morreu lá como Deus. Não foi Deus que morreu na cruz, irmãos. Foi o Filho do Homem. Porque era um homem que tinha que morrer, porque foi um homem que pecou. Assim como o primeiro Adão pecou e a morte e a maldição entraram pela vida de Adão, assim o segundo Adão também, da mesma forma. O Senhor colocou Jesus na mesma condição de Adão, e o segundo Adão cumpriu o mandamento, mostrou para mim e para você que é possível como homem servir a Deus e obedecer a Deus. Por isso que quando ele morre na cruz, quando ele morre lá na cruz, o seu corpo é moído, o seu sangue todo é derramado, e nós precisamos entender isso e valorizar isso. É necessário você entender que você só vai ter vida eterna se você tiver comunhão com Jesus. Você só vai ter vida eterna se você entender o que esta mesa significa. Você só vai ter salvação e vida eterna se você verdadeiramente entender o que significou a cruz, o que significou o sangue, o que significou o corpo, a humanidade de Cristo morrendo no Calvário, o sangue dele sendo derramado e a sua vida sendo derramada lá. Enquanto você não receber esta revelação, a mesa da ceia vai ser simplesmente uma liturgia, vai ser simplesmente uma homilia, vai ser simplesmente aquele momento em que você vem aqui e toma um pãozinho, toma um suquinho. Não, é muitas coisas. Nós cremos que a mesa é simbólica, ela está falando de coisas espirituais, ela está falando de coisas extraordinárias, ela está falando de vida eterna, ela está falando justamente de você comer, de você beber, de você comer. Eu tive um professor no seminário que ele falava que todas as vezes que você pega a Bíblia para ler, você está comendo pedaços de Cristo, porque Ele é o Verbo de Deus. João capítulo 1 diz que Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra é Jesus, e Jesus é o Espírito da profecia, e quando você lê a palavra, você come o Senhor, você alimenta o teu espírito, você alimenta a tua alma. Sempre que nós fazemos essas campanhas de 7, 12, 21 dias, as pessoas falam: pastor, você não tem fome? Tem. Quando você tem fome, você come. Então, abre a Bíblia e ora.
É assim que você faz jejum. Eu senti fome, então abre a Bíblia e come. É justamente a fome física que faz você entender o que o teu espírito e a tua alma estão precisando. Quando você está jejuando, você sente fome. E quando você sente fome, você tem a oportunidade de pensar: assim como a minha carne pede comida, o meu espírito, a minha alma também pede. E eu preciso alimentar a minha alma, e eu preciso alimentar o meu espírito. A Bíblia diz: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Se você não come, se você não bebe do sangue de Jesus, e não estou falando aqui simplesmente do ato de comer o pão e de beber o suco, porque a Bíblia diz que aquele que faz isso sem discernir, arruma condenação e juízo. Por isso é necessário você compreender, por isso que nas ceias, nós sempre estamos falando da mesma coisa, até que o teu espírito se encha do entendimento de que o Senhor morreu no seu lugar, em seu favor, para que você tivesse vida, para que você fosse livre, para que você fosse transformado, para que o Senhor fosse gerado em nós, para que nós fôssemos mudados numa nova realidade. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Verso de número 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É necessário que você entenda quando Deus fala: olha, se você quiser me seguir, você tem que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Se você quer me seguir, é necessário que você tome a sua cruz, que você venha a mim e siga-me. É necessário você entender este processo. Por quê? Porque o homem caiu, porque o homem se desviou do plano, porque o caráter do homem foi maculado, porque o caráter, a moral e o temperamento foi distorcido, que nós chamamos da teologia de depravação moral. O homem foi completamente corrompido por causa do pecado, e Jesus veio e morreu na cruz e pagou um alto preço para que você fosse mudado e voltasse ao estado original que Deus espera de mim e de você. Aí vem a pergunta: por que a cruz? Porque a cruz, ela centraliza toda a mensagem. Por que a cruz? Porque a cruz fala para mim. Por isso que Deus fala: olha, se você quiser, venha a mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque a cruz, porque o pão, o suco, estão falando na verdade exatamente do sacrifício que foi feito na cruz, do alto preço que foi pago na cruz. Por isso que a Bíblia diz: venha à cruz. Por que você precisa ir à cruz? Porque a cruz, ela revela tudo o que você precisa entender sobre a tua salvação. Porque qual é o propósito da cruz? Pagar as nossas dívidas. Nós tínhamos uma dívida. A Bíblia diz lá em Colossenses 2,14 que a nossa dívida era impagável, e o Senhor tomou as nossas dívidas e encravou na cruz. Quando uma pessoa era crucificada, o pecado dele, o crime dele tinha que ser colocado em cima da cabeça dele, pregado na cruz. Quando Jesus morre na cruz, eles pegam a plaquinha e perguntam: qual é o pecado dele? Aí eles falaram: ele disse que é o rei dos judeus. E aí eles pegaram isso e escreveram em 3 idiomas: aramaico, hebraico e grego. E ainda também escreveram em latim. E pregaram lá em cima e colocaram: o pecado de Jesus é que ele é o rei dos judeus. Ali o Senhor estava morrendo, não a morte dele, a minha morte, a sua morte. Não foram os romanos que crucificaram Jesus, fomos nós. Não foram os judeus que crucificaram Jesus, fomos nós. Nós crucificamos Jesus com os nossos pecados. O que prendeu Jesus na cruz não foi aquele cravo de ferro, foram os nossos pecados. Jesus foi para a cruz por causa dos nossos pecados, e você precisa entender isso. Porque senão você vai olhar para a cruz e vai achar que é um fato histórico alienado à sua vida.
Pastor, eu estou em 2018, quase em 2019, o que eu tenho a ver com isso? Tudo a ver, porque fomos nós que pecamos. Não foi só Adão e Eva, não, foi a humanidade que pecou, e o nosso pecado causou um transtorno absurdo. Então, quando Jesus vai para a cruz, o que ele faz? Ele paga a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida com Deus, nós não cremos na palavra dele. Você pode falar assim: nossa, mas Deus ficou chateado só com isso. É como eu e você. A gente tem um filho, a gente sustenta o filho, a gente ama o filho, a gente dá tudo para o filho. Aí a gente corta na nossa carne, a gente abre mão de um monte de sonhos, e a gente faz tudo para os nossos filhos. Um dia, ele conhece alguém na escola, na faculdade, ele conhece alguém em algum lugar, e uma pessoa estranha, que nunca fez nada pelo seu filho, vai falar para ele um monte de coisa, e ele vai ouvir. Foi isso que aconteceu. O Senhor Deus criou o homem, criou o Éden, colocou o homem no Éden e disse para o homem: tudo é seu, filho. A única coisa que você não pode fazer é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no centro. Todo mais é seu. 130 anos aproximadamente, Satanás vai lá no jardim e fala para Eva: Eva, o que o Senhor disse? Para não comer, para não tocar. Por quê? Não sei. Deus não quer que você seja como ele, porque ele sabe que no dia que você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. E isso encheu o coração de Eva e de Adão. E em vez de ficar com a palavra do Pai, do Criador, daquele que criou todas as coisas, eles ficaram com a palavra de Satanás. E isso feriu o caráter de Deus de uma forma que só um pai verdadeiro vai entender. Você faz tudo para um filho, e um dia um estranho que nunca fez nada para o seu filho fala com ele, e ele, em vez de ficar com a tua palavra, fica com a palavra de um estranho. Você não fica chateado? Você não ficaria triste? Qual é o pai que ama os filhos e que faz o que precisa pelos filhos, ficaria feliz se o filho, ao invés de ouvir os pais, ouvisse os estranhos? E nós fazemos isso. Eu fiz isso, você também. Os nossos pais, se nós tivéssemos ouvido os nossos pais, nós não teríamos sofrido 70% que nós sofremos. Porque tudo que nós sofremos, os nossos pais falaram, sim ou não? Sim. Tudo que nós sofremos, os nossos pais falaram: não faz isso, não faz aquilo, não vai por esse caminho. Se nós ouvíssemos os nossos pais, se nós ouvíssemos os antigos, se nós ouvíssemos os mais velhos, nós não sofreríamos tanto como nós sofremos. O Senhor ficou ferido por causa do nosso pecado de não crer no seu caráter e na sua palavra. Então, quando você vai à cruz, você precisa entender que o propósito da cruz era pagar as nossas dívidas. Outra finalidade da cruz. E o que essa mesa significa para mim e para você? Eu já te falei isso uma dezena de vezes. A mesa da ceia te dá a oportunidade de você olhar para trás e lembrar quem você era. Lembrar você de onde você veio. Lembrar você qual foi o preço que foi pago para você ser mudado e transformado na pessoa que você é hoje. A mesa da ceia fala do sacrifício da cruz, que traz ao seu coração a possibilidade de você se arrepender e reconhecer os seus pecados. Palavra que hoje nem é mais usada na igreja. Antigamente, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, as pessoas vinham para a igreja para ser salvas, para se arrependerem e se consertar dos seus pecados. Hoje não, as pessoas vêm à igreja por diversos motivos, mas a cruz e a mesa traz ao meu e ao seu coração uma revelação: você é pecador, você pecou contra Deus, e você fez o que era mal aos olhos do Senhor, e nós não merecíamos salvação, e nós não merecíamos nada, mas aprove ao Senhor pela graça nos salvar. O que Deus viu em você? Não sei. Você merecia ser salvo? Não merecia. Não tem uma pessoa aqui que
merecia ser salvo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Por melhor que você acha que você não merecia salvação. Mas a cruz e a mesa trazem a mim e a você a possibilidade de refletir que o pecado é tão sério e o pecado é tão grave que o Filho de Deus veio à terra e morreu por isso. O que Jesus veio fazer na terra? Morrer pelos nossos pecados. E ainda tem gente brincando com o pecado. E ainda tem gente com pecado de estimação. Tem muita gente brincando com o pecado como se ele não fosse mortal. Tem muita gente brincando com o pecado como se ele não separasse você de Deus. Tem muita gente brincando com o pecado como se o pecado não tirasse de você a vida eterna. Mas a mesa faz você pensar, reconhecer os seus pecados. Outra verdade sobre a cruz e a mesa é que ela nos traz a possibilidade de um arrependimento, constrangimento. Talvez você viveu esse mês assim meio bambo, mas aí você chega na mesa, a mesa te lembra que você precisa se arrepender, que você é falho, que você é pó e que você tem que tomar cuidado. Lembra quando Jesus lava os pés dos apóstolos? E eles falam assim: Senhor, não lava não. Ele falou: se eu não lavar os teus pés, vocês não têm parte comigo. Aí Pedro falou: então lava a minha cabeça. Minha mãe falou: não, é necessário, aquele que já foi limpo, necessário não é só lavar os pés, porque os pés falam de caminho. É necessário a gente entender na mesa da ceia que é necessário ter arrependimento. Pastor, eu prego muito em presídio, prego para pessoas em risco. As pessoas: mas eu já fiz muitas coisas ruins, pastor, Deus pode me perdoar? Isaías 1:18-19 diz que não há pecado que Deus não perdoe. Mesmo que o teu pecado seja vermelho como o carmesim, vermelho como o escarlate, mesmo que você fez as piores coisas do mundo, se você se arrepender, o Senhor vai te perdoar, vai lavar você com o seu sangue e vai restaurar você em nome de Jesus. Mas o perdão pede 3 coisas: arrependimento, confissão e abandono. Na mesa da ceia e na cruz, porque as duas estão interligadas, você precisa levar o entendimento que é necessário o arrependimento genuíno e verdadeiro que muda a tua vida e muda a tua história. Outro propósito da cruz: anular a maldição. Maldita é a terra por tua causa. Por causa do nosso pecado, veio maldição sobre a terra. Nós não íamos ficar doentes, nós não íamos morrer. O plano de Deus para nós era outro. Me perguntaram uma vez: pastor, eu dava aula no seminário lá em Belo Horizonte: pastor, o homem viveu 900 anos, viveu. Literalmente ele vivia 900, 800, 700 anos. Nós não íamos morrer. Nós íamos ser como menor que Elias. Quando chegasse o momento de você ir embora, o Senhor simplesmente ia te arrebatar e tomar você vivo. Mas a maldição entrou e Jesus vem, morre na cruz para arrancar a maldição sobre a nossa vida, para arrancar a ação de Satanás sobre a nossa vida. Me perguntaram assim: pastor, o senhor não bebe e não fuma porque o senhor é crente? Eu falei: não, eu não bebo e não fumo porque eu sou livre. Porque se eu quiser beber, eu bebo, e se eu quiser fumar, eu fumo, e se eu quiser fazer coisa errada, eu faço. Mas hoje eu não faço porque eu sou livre. Antigamente eu dizia assim: eu bebo porque eu quero, a vida é minha. Eu fumo porque eu quero, a vida é minha. Mentira. Nós éramos escravos da bebida, escravos do cigarro, escravos do sexo, escravos da avareza, escravos da prostituição. Nós não fazíamos o que queríamos, nós éramos escravos daquilo. Na hora que eu quiser eu paro. Mentira, não para. Eu paro a hora que eu quiser, não para. Você pode até por um momento parar de usar, mas se você não for liberto pelo Senhor, em algum lugar você vai voltar. Ou você volta a beber, ou você volta a fumar, e às vezes volta para a droga, e volta para tudo da onde
o Senhor te tirou. Então é necessário a gente entender que a cruz, ela tira a ação do mal sobre a nossa vida. O pão e o suco têm o poder de trazer ao seu coração que você foi liberto, que Jesus morreu por você, que você não é mais escravo do pecado, que você não é mais escravo de Satanás, que Satanás não tem mais poder sobre você, que você não é mais escravo dele, e que agora você é livre do Senhor. Livre do Senhor, e nós só somos livres porque houve uma cruz, e o nosso Senhor morreu lá, a nossa morte, e morreu a nossa condenação, Ele leva com Ele. Por isso Deus fala, vá à cruz. Pastor, a minha vida está tão difícil, vá à cruz. Pastor, eu não estou conseguindo vencer, vá à cruz. É lá na cruz, é lá na cruz que você encontra redenção, remissão e perdão. Porque lá na cruz você encontra um Deus que te amou de tal forma que morreu por você, sendo ainda você pecador. Qual o propósito da cruz? Qual o propósito da mesa? Remir, perdoar os nossos pecados pelo sangue. O sangue, a vida de Deus. Por que no Velho Testamento Deus não permitia que as pessoas comessem sangue? Todo animal que era consumido tinha que ser degolado e o sangue tinha que ser derramado na terra. Por quê? Porque Deus estava preparando o homem para algo muito maior. Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, o que estava em jogo era: o Senhor deu a vida dele pela nossa vida. Você só tem vida porque o Senhor deu a vida dele por você. Você só está vivo porque o Senhor deu a vida dele para você. Ele morreu para você viver. E essas são verdades que precisam estar dentro da sua vida, da sua alma. A gratidão vem disso. A gratidão de servir ao Senhor, de amar o Senhor, de pregar, de falar, de você ver uma pessoa e falar para ela: olha, eu conheço uma verdade, que se você souber, olha, se você entender o que eu entendi há tantos anos atrás, a sua vida vai ser mudada. Quando a gente vai no presídio pregar para uma pessoa, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar para ela: olha, há um Deus que ama você, e se você entender a revelação disso, a sua vida vai ser transformada, vai ser mudada. Se você entende a mesa, se você entende a cruz, se você entende o pão, se você entende o sangue, você vai entender que a cruz e a mesa estão falando de remissão. E o mais importante de tudo, a mesa e a cruz estão falando de vida eterna. Deus não salvou você simplesmente para você ter uma vida melhorzinha aqui na terra. Deus não salvou você simplesmente para libertar você dos vícios e dos pecados. Porque o final último da mesa é a vida eterna. O Senhor diz lá em Apocalipse que há uma mesa posta nos esperando. Toda vez que você vem aqui tomar ceia, você tem que lembrar que uma mesa muito melhor do que essa, apesar que essa está muito bonita, mas uma mesa muito melhor do que essa está posta no céu nos aguardando. E lá o Senhor Jesus não vai ser simplesmente o pão e o suco, vai ser Ele pessoalmente, em pessoa, e você vai poder estar com Ele. Por isso toda a vida da humanidade depende da cruz. Tudo que você é depende da cruz. O universo, o mundo, tudo depende deste momento. Eu já contei para vocês, mas tem gente nova e eu amo essa história. Foi expulsar um demônio, não, 2 já. E aí eu falei para o demônio assim, para ele sair, e ele falou para mim assim: por que eu devo sair? Eu falei: porque Jesus derramou o sangue dele na cruz. E eu ouvi isso de 2 demônios lá em mim. Eu sei, eu vi, eu estava lá. Se você mexesse com o mundo espiritual como eu já mexi e mexo, você ia ouvir coisas. O demônio falou: eu vi, eu estava lá. E eu falei: então, em nome de Jesus e pelo sangue dele, sai dessa vida. É importante você entender que a cruz, a mesa estão falando de vida eterna. Nós somos peregrinos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A qualquer momento você pode partir daqui.
A qualquer momento você pode estar com o Senhor. A qualquer momento o Salmo 23 pode se cumprir na sua vida. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho medo de nada, porque o Senhor vai estar comigo. Quando você fechar os teus olhos aqui na terra, o Senhor vai te buscar e você vai estar para sempre com Deus. E se essa não é a tua esperança, você não é cristão. A certeza de que se eu fechar os meus olhos aqui e agora, eu vou abrir os meus olhos na presença do Senhor. É disso que essa mesa está falando. Que se você morrer em Cristo, mesmo que você morra, você vai viver. Por quê? Porque o Senhor venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. E essa é a esperança máxima de um cristão. Nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos por purgatório, nós não somos salvos por reencarnação, nós não somos salvos por missas, nós não somos salvos por justiça própria, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. E a fé que move um cristão é ele ter certeza que ele pode morrer tranquilo, porque o Senhor vai ressuscitar. Se eu morrer hoje, se você morrer hoje, você tem a paz e a certeza de saber que Cristo vai estar com você. E mesmo que você ande, você vai andar pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter mal nenhum, porque o Senhor vai estar com você. E passando pelo vale da morte, você vai entrar nos céus. E a Bíblia diz, Jesus disse, lá na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. E o Senhor está preparando para você uma morada. Ah, pastor, eu estava conversando com o Wilson essa semana sobre oásis, como é que ele estava falando isso? Oásis na terra. As pessoas estão fazendo paraísos na terra. Meu irmão, já tem paraíso para você e não é na terra. Tem gente querendo viver o paraíso na terra e não é. O paraíso não é na terra. O paraíso é nos céus. Pare de achar e pensar que você vai viver uma vida na terra tranquila, sossegada, a tal ponto de você nem querer morrer, a tal ponto de você falar, Senhor, não volta agora não, a minha vida está tão tranquila, a minha vida está tão boa. Mas aqueles que têm uma fé certa, eles vão dizer todos os dias, Osana, vem Senhor, vem nos buscar. Essa é a esperança do cristão. Se você morrer hoje, você vai estar com Cristo. Se Cristo voltar hoje, você vai estar com Cristo. E você vai estar eternamente com o Senhor. Não vai ser mais de vez em quando. Não vai ser mais eternamente com o Senhor. E aí não vai ser mais pela fé, vai ser como é. A cruz, ela apresenta diferentes significados. Por exemplo, o que é a cruz para o mundo? Loucura. 1 Coríntios 1,18 diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque as pessoas olham para a história de Jesus e pensam, para que isso? Não é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Então por que Ele simplesmente não salvou pelo seu poder? A palavra da cruz, para as pessoas que não recebem a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é loucura. É uma coisa louca. Por que Jesus teve que vir ao mundo? Por que Ele teve que nascer? Por que Ele teve que viver? Por que Ele teve que sofrer? E principalmente, por que Ele teve que morrer? Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios 1,18 que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, e aí qual é o significado da cruz para nós? É o poder de Deus. Qual é o significado da cruz para nós? É salvação eterna. Qual é o significado da cruz para nós? É mudança de vida, transformação, é perdão, é regeneração, é santificação, é caráter transformado, é vida mudada, é paz, é alegria, é bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, Espírito Santo, anjos guardando, vida e o principal de tudo, salvação e vida eterna. A cruz, ela é uma incógnita para muitas pessoas. Justamente por isso. Porque se você não entender a cruz, você vai ficar confuso. O que é a cruz para nós?
A cruz para nós é estarmos crucificados com Cristo. Quando você olha para a cruz, e quando você entende que a morte de Jesus não era dele, era sua, você se vê na cruz. E quando você morre com Cristo, o velho homem morre com Cristo, para que um novo homem possa viver. Enquanto você não olhar para a cruz, enquanto você não entender que a morte da cruz era sua, e que você está morto com Cristo, você nunca vai viver na plenitude daquilo que Deus tem para você. Você morreu com Cristo, porque a morte de Cristo é sua. E quando você entende a revelação, você morre com Ele. O velho Júlio, a velha Gabriela, a velha Jocilene, a velha Júlia, o velho Nilson, o velho Lucas, o velho Kézia, o velho Paulo, o velho Josimar, o velho Francisco, o velho Martins, o velho Denilson, velho Márcio, velho Alessandro, velho João, o velho homem não serve, porque ele se corrompeu. Então o que a cruz está dizendo? Que você precisa morrer com Cristo, para que, morrendo com Cristo, você possa renascer, e a vida que você vai viver agora, você vai viver no poder de Cristo, não mais na sua força. O que a cruz significa para nós? A cruz significa que nós morremos com as nossas paixões e com os nossos desejos. Tem muita gente viva e crente vive dá problema. Crente tem que morrer. Morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para si mesmo. E quando você morrer, você vai ser ressuscitado. E aí você vai viver uma nova vida, regenerado, mudado. Aí as pessoas vão olhar para você e falar: rapaz, o que aconteceu? Nasci de novo. É disso que a cruz está falando. Novo nascimento. O que mais que a cruz está falando? Perdão de dívidas. Que a sua dívida foi paga. A cruz também fala de conquistas. A cruz fala de perdão. A cruz fala de remissão. A cruz fala de regeneração, de santificação. A cruz fala de tudo que nós precisamos. Por isso que Jesus resumiu tudo com a seguinte frase: se você não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, você não tem parte comigo. Você já reparou que as pessoas que você mais ama comem na sua mesa? Estranhos comem com você? Onde que você recebe estranho? Na sala. Por isso tem sala. Chegou estranho? Sala. Mas quando alguém muito íntimo chega, para onde você leva? Cozinha. Aí lá tem café, lá tem pão, lá tem comida, lá tem as coisas. Aí você senta, você conversa, você tem comunhão, você compartilha, você dá de você para a pessoa dá de você, e aí você tem um tempo, e é disso que o Senhor está falando na mesa. Se você não tem comunhão comigo, se você não tem parte comigo, se você não se alimenta de mim, se você não alimenta da minha vida, se você não se alimenta do meu sangue, do meu corpo, você não tem vida eterna. Irmão, Satanás é muito esperto, ele está arrancando da igreja a mensagem da cruz, porque a igreja antiga cantava hinos e hinos que ensinavam às gerações o que é a verdade da cruz. A igreja hoje está virando um clubinho, onde as pessoas vão porque é gostosinho, bacaninho. Cruz. Tira a cruz e você vai ver o que a igreja vive. Tira a mensagem da cruz e você vai ver o que acontece. Sem cruz não há arrependimento, sem cruz não há remissão, sem cruz não há salvação, sem cruz não há vida eterna, sem cruz não há mudança de vida, sem cruz não há libertação do pecado, sem cruz não há mudança, irmãos. É por isso que você precisa entender a cruz.
Essa mesa está falando disso. O pão e o suco estão trazendo à nossa memória o que o Senhor fez por nós, para que nós não nos esqueçamos do que a cruz significa, do que Jesus fez, do quanto Ele fez, e como Ele fez e como Ele te amou. Romanos 5,5 até o versículo 8 diz que Deus prova o amor dele para conosco pelo fato dele ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. A mesa ele está falando de amor. A mesa está falando para você assim: olha, eu amei você quando você ainda não me amava. Eu amei você ainda quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Eu amei você mesmo quando você era pecador, mesmo quando você não acreditava em mim, mesmo quando você não tinha sua vida posta na minha presença. Mesmo assim eu já te amava. E a mesa é só a expressão do amor de Deus. Deus morreu por você. Você precisa entender isso. E a mesa está falando disso. Gratidão. A Bíblia diz assim: quem muito é perdoado, muito ama. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque quando você é muito pecador, e quando você olha para você mesmo e descobre que você não tem jeito, e quando você encontra o Senhor, você encontra tudo. Quando você é muito perdido, você encontra o maior de todos os amores. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu fui servir a mesa da ceia. Fui chamado para servir a mesa. Eu servia já, eu era produtor. Presta atenção, eu já nasci aqui, né? Eu servia de introdutor na igreja, eu ficava na porta, eu ficava cuidando dos carros. Aí, de introdutor, eu virei porteiro, ficava na porta. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Ajudava as pessoas a sentarem. Aí um dia, a irmã que fazia a lista daqueles que iam servir a mesa falou: olha, vende social, gravata. Não precisa vir de terno não, mas vende gravata, fumadinho. Comprei uma calça, comprei uma camisa social, uma gravata, para eu ir lá. Eu fui servir a mesa, chorei. E foi uma sensação maravilhosa poder estar no altar e servir a mesa do Senhor. Por quê, pastor? Porque eu sempre entendi esse negócio. Se você não entender o que a morte de Jesus significa, o que a cruz significa, o que o sangue significa, o que a morte dele simboliza, você nunca vai viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Tem gente que falta ceia. Simplesmente falta ceia. Como é isso? Eu nunca perdi uma ceia na minha vida em 25 anos. Por quê, pastor? Porque isso é prioridade. Porque a Bíblia diz: quem não come a minha carne e não bebe do meu, não tem parte. Perdi a ceia. Estava trabalhando, tá bom. Estava doente, tá bom, pastor. O senhor pode trazer ceia para mim? Que são as duas condições que você pode faltar a ceia: trabalho, doença. Pastor, o senhor pode servir a ceia para mim depois? Dá valor a isso, irmãos. É necessário que a gente dê valor a essas coisas. A igreja está tão moderna que hoje se toma ceia, não toma ceia. A minha filha de 8 anos se arrumou todinho. Aí ela subiu lá no meu quarto, e a minha esposa falou: nossa, mas você está muito bonito. Ela falou assim: verdade. Olhou no espelho do meu quarto e falou assim: a minha irmã, Tati, que ela chama a Gabi de Tati, disse para mim que a gente tem que ir com a melhor roupa na ceia.
Você ensina as suas crianças que a ceia é uma festa, uma prioridade, que precisa ter valor. Por isso Jesus disse: olha, quando vocês se reunirem para comer, lembre de mim. Lembra do que eu fiz? Porque a gente tem uma tendência a não lembrar assim, né? Mas nós precisamos lembrar, por isso que nós temos ceia todo mês. Lembre-se do que o Senhor fez por você. Morreu por você, entregou a vida dele por você. Assiste o filme Paixão de Cristo, tomou 40 chibatadas com azorrague, que arrancou um pedaço do corpo dele. Foi pregar por uma cruz que não era dele. E por fim ele morre. Ressuscita ao terceiro dia. E porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E porque ele morreu, nós também morreremos. Mas porque ele vive, nós também viveremos. E a mesa está falando disso. Valorize o que o Senhor fez por você. Tenha um coração grato. Não seja religioso. Valorize o que o Senhor fez por você. A morte dele te dá vida. E a vida dele te dá vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui hoje para ceiar. Não como um evento ou por uma obrigação, mas por um momento que é especial, que traz a você a possibilidade de fazer uma reflexão e de falar: Deus, olha para o meu coração, e se há algum pecado no meu coração, eu quero confessá-lo, e eu quero me arrepender, e eu quero mudar. De fé em fé, de glória em glória, eu quero ser um homem melhor, uma mulher melhor, eu quero ser como o Senhor, e é a tua glória, o teu poder, o teu Espírito Santo aplicando em mim o sangue, o corpo de Cristo, que me dão certeza de que eu posso me tornar uma pessoa melhor e cada vez melhor com a graça de Deus. Amém? Amém. Quem está convidado a tomar a ceia? Aqueles que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E quem é? Quem mais? Aqueles que estão vivendo em comunhão com o Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a ceia não serve para você. A ceia não são para os escravos, nem para os ímpios. A ceia não são para os estranhos. A mesa da ceia são para os filhos. Se você não é filho, se você não come do corpo, não bebe do sangue, para que ceiar? A mesa é para você poder falar: Senhor, obrigado, mais uma vez. A mesa é para você olhar para trás e lembrar quem você era. A mesa é para você olhar para você e ver quem você é. E a mesa é para você olhar para o futuro e saber que há vida eterna preparada para você. E que um dia todos nós estaremos com Cristo. Pastor, eu estou pecando. Talvez você não entendeu ainda o poder da cruz, que Jesus morreu para te libertar. Tome posse da cruz, porque Jesus já pagou o preço do seu pecado. Eu não consigo, você não entendeu a cruz. Pastor, está difícil, você não entendeu a cruz. Pastor, eu não consigo me libertar, porque você ainda não entendeu que Jesus já morreu e já pagou o preço da sua libertação, e que não há absolutamente nada na sua vida que o Senhor não possa quebrar, que o Senhor não possa tirar. Se você pecou, hoje é noite de você falar: Senhor, me perdoa, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma pessoa diferente. Mais uma vez o Senhor está me dando a oportunidade de mudar. E tome da mesa. Mas se você não quer abandonar o pecado, se afaste da mesa. Lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, diz que muitos estão doentes, muitos estão enfermos, e não são poucos os que morrem porque tomam da mesa do Senhor indignamente.
A mesa do Senhor é saúde e poder para aqueles que se aproximam dela, entendendo o que ela tem para oferecer. Mas a mesma mesa que é vida e poder, é maldição, morte e doença para aqueles que tomam da mesa sem discernir o corpo. Se você não quer abandonar o pecado, se afasta da mesa. Para o seu próprio bem. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você se arrependa, conserte e tome da mesa. Mas se você só vai tomar por tomar, melhor você não tomar. E eu não vou te dizer para não tomar. Eu nunca na minha vida de pastor disse para uma pessoa, não tome da mesa. Eu nunca disciplinei uma pessoa e falei, olha, você não vai tomar ceia. Nunca. Porque a mesa existe justamente para isso, para arrependimento, para conserto, para abandono. Talvez hoje você chegou aqui com a vida toda embaraçada, mas você já aceitou Jesus, foi lavado e remido no sangue, por algum motivo a sua vida saiu do trilho. Talvez hoje é a noite de você se reconciliar e falar, Senhor, eu quero voltar para a tua presença, e eu quero voltar a te servir. Talvez você chegou aqui e ainda não aceitou Jesus. Hoje é a noite de você aceitar Jesus. É a noite de você olhar para a cruz e entender que Ele morreu por você, para te salvar. Qual é o fim último da cruz? E qual é o fim último da mesa? Vida eterna. Vida eterna. Queria convidar você a se colocar em pé.